Vamos iniciar a nossa mesa com o tema Pesquisa como elemento de aprendizagem. Eu vou convidar a nossa debatedora, Tamara. Tamara Veiga Faria, doutorada em Ciências e Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e mestrado pelas Ciências da Saúde, por essa mesma instituição, onde também concluiu sua graduação em enfermagem, pesquisadora e docente da FACERES. Obrigada. Obrigada a todos pela presença, né? Sejam todos bem-vindos. Eu acho que até o professor, né, nós já vamos nos conhecer. A professora Thalita, que está comigo já há um tempo aí na trajetória do Departamento de Pesquisa. E aí eu vou apresentar aqui, eu acho que o primeiro é o professor Rogério Aparecido Dedivits. Falei certo. Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestrado em Medicina, cirurgia de cabeça e pescoço pelo Hospital Helionópolis, unidade de gestão assistencial, doutorado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e professor livre docência do Departamento de Cirurgia da Fundação Lusíada Uniluz Santos e pelo Departamento de Cirurgia à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É professor titular do Departamento de Cirurgia da Fundação Lusíada, no Centro Universitário, e atua como professor responsável pela carreira de iniciação científica da Universidade Metropolitana de Santos e médico concessionado do Serviço de Cirurgia e Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é orientador da Faculdade de Medicina da USP nas áreas de atuação de fisiopatologia experimental. Seja bem-vindo, professor. Acho que é só... Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer participar desse evento, voltar a Rio Preto depois de muito tempo, mas a lembrança que eu tinha de Rio Preto era de uma cidade muito quente e o clima está delicioso, está realmente maravilhoso. E fora que ontem eu provei o tal do cupim casqueirado, que realmente vale a pena. Mas é um prazer muito grande. Nós vamos bater um papo aqui, estamos entre colegas com diferentes, talvez, opiniões e em relação à pesquisa na graduação. Então, nós vamos conversar sobre recursos para desenvolver pesquisa na graduação. Então, inicialmente, nós vamos colocar alguns cenários de provocação. Tenho certeza que todos aqui já vivenciaram esse tipo de cenário. Vamos contextualizar com a nossa vivência tanto numa universidade pública como a USP, e como também nas duas faculdades, que são as faculdades antigas de Medicina de Santos. Hoje nós temos na região 5 cursos de Medicina, por incrível que pareça. E acredito que as duas apresentações vão se complementar para que depois nós façamos uma discussão sobre esse tema que para todos nós é bastante importante. Bom, primeiro de 4 contextos. Chega um aluno para nós, professor, eu estou no 11º semestre, né, e eu quero publicar um artigo. Aí a resposta que nós vamos dar, muitas vezes motiva os alunos a fazerem um porta-facas com a nossa fisionomia nesse porta-facas. Não vai rolar, né? O aluno está numa situação de que daqui a alguns meses ele vai concorrer em prova de residência médica. Se ele não fez até agora, ele não vai fazer a partir do 11º semestre. Ele não vai ter tempo disponível para desenvolver um estudo que vai redundar numa publicação cuja finalidade, obviamente, é curricular. Ele quer ter alguma coisa para aumentar a nota dele quando ele for prestar as provas de residência. Outro cenário. A Liga Acadêmica da Faculdade, a Liga do Centro Acadêmico, né, não da faculdade, ela exige um certo número de trabalhos para que os membros da Liga possam se manter com status de membros. E aí eles chegam para nós, eu quero fazer uma revisão narrativa para publicar. Isso também é muito frequente. A revisão narrativa é uma coisa teoricamente fácil, se bem que uma revisão narrativa bem feita ela não é tão fácil assim.
mas é muito difícil de publicar. Hoje, nos periódicos, uma revisão narrativa ela vai ser colocada a partir do convite que é feito a algum expert naquela área. E os alunos, às vezes, acham que é assim, beleza, vou fazer uma revisão e publicar, como se fosse uma coisa absolutamente natural, um fluxo fácil de ser atingido. E não é muitas vezes assim. Então, é importante salientar para o aluno a diferença de uma revisão narrativa para uma revisão sistemática, o grau de dificuldade e, mais uma vez, eles têm que ter em mente que fazer trabalho dá trabalho. Terceiro cenário, isso é muito frequente. Eu vi um relato de caso, eu vi um caso, aliás, interessante ou diferente, ou que me motivou no ambulatório, na enfermaria, eu queria publicar. Ok, é uma publicação fácil de fazer, rápida. Hoje em dia, é mais difícil publicar um relato de caso. Muitas revistas, quando publicam, eu já tive a experiência de ser editor de revista, quando você tenta colocar a revista no Cielo, tudo aquilo que está de relato de caso, mesmo no Lilacs, ele não nem conta na estatística da revista para verificar se ela tem, né, a quantidade de artigos por ano necessários para que ela seja indexada. Então, algumas revistas não publicam, algumas revistas têm uma fila gigantesca, algumas revistas fazem alguma publicação adicional, um suplemento que muitas vezes não é indexado. Então, é difícil publicar relato de caso. Mas, ok, num contexto de iniciação científica, para uma primeira experiência, é uma coisa válida. E uma coisa que aconteceu comigo faz umas 2 semanas, uma aluna... Professor, eu quero fazer um estudo de pacientes traqueostomizados no ambiente de UTI. Aí, quando você começa a perguntar mais detalhes, o aluno não sabe o que responder ou como responder. Então, uma coisa importante de que nós tenhamos, que nós tenhamos em mente, nesse caso aí, por exemplo, eu quero estudar pacientes traqueostomizados em ambiente de UTI. Tá? Mas o que você quer estudar? Qual é a sua pergunta? E qual é a hipótese a partir dessa pergunta? No final, conversando com a aluna, verificando literatura, nós adotamos uma linha específica de pesquisa. Então, pacientes idosos, a partir de 65 anos, traqueostomizados, sobrevida desses pacientes. Que aí dá uma série de reflexões que envolvem até paliação, indicação ou não de traqueostomia. Eu levantei na literatura, tinha uns artigos legais. E qual é a nossa hipótese? A hipótese é de que o prognóstico de um paciente com mais de 65 anos traqueostomizado seja um prognóstico reservado. E a partir daí, nós vamos fazer uma análise de custo, né, e uma análise de custo-efetividade e uma análise até meio em termos de reflexão, essa palavra que me fugiu, uma análise reflexiva dos cuidados paliativos nesse perfil de paciente. A partir daí, cálculo de amostra, quantos leitos tem na UTI, como que é o giro de pacientes, o prontuário está disponível, ou seja, a partir de uma pergunta vaga, e geralmente os alunos vêm com uma pergunta vaga, nós temos que direcionar, mas principalmente, qual é a pergunta pontual e qual é a sua hipótese, o que você espera encontrar para responder essa pergunta e a partir daí verificar se é um trabalho factível dentro dos recursos que você dispõe na sua instituição. Muito bom. E aí, qual é o perfil do aluno que nos procura, que é aquele perfil bom? Então, a gente tem uma quantidade grande de alunos, é uma curva de Gauss, né? Tem os que estão muito para a esquerda, tem os que estão muito para a direita, e aqueles que estão muito para a direita, que tem um perfil legal, é bom orientar esses alunos, que a coisa flui maravilhosamente bem, são aqueles alunos que te procuram uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e a coisa acontece. Então são aquelas joias raras que a gente tem que olhar. De uma forma geral, o aluno com perfil, ele tem um bom histórico escolar, eles são mais maduros. Eu estou com um especificamente lá em Santos que ele já fez uma outra faculdade, então é diferente, eles chegam numa faixa etária de maturidade diferente muitas vezes. Obviamente eles têm que ter um conhecimento bom de inglês e de informática. Informática eles dão de 10 a 0 na gente, né? Não tem jeito, eu pelo menos me sinto assim. E aí começa a ter uma série de coisas, noções de lei de proteção de dados, muitas vezes eles não têm a menor noção de que eles não podem ligar para um paciente, por exemplo, e se identificar como um aluno e perguntar alguma coisa do tratamento que o paciente fez hoje em dia.
Isso, quer dizer, não só, hoje em dia é particularmente proibido, mas é uma coisa óbvia de que você não deve invadir a privacidade de uma pessoa, né? E eles não têm muitas vezes ideia de que o estudo tem que passar por um comitê de ética em pesquisa para uma avaliação ética. A função do CEP é proteger o paciente, o indivíduo, da pesquisa e do pesquisador. Então, muitas vezes, se o curso não tem, no primeiro e segundo anos, um módulo de metodologia ou iniciação científica, o aluno não tem nem noção de que existe o CEP e para que ele serve. Mas eu acho que o grande crivo na seleção do aluno é no que está em azulzinho ali que eu enfatizei, o projeto de pesquisa. Na hora de elaborar o projeto, você percebe se o aluno tem uma aptidão ou não. Obviamente, ele não tem o conhecimento técnico do especialista, então nós temos que estar ajudando, mas a elaboração do projeto, às vezes, é uma muralha intransponível, e aí nós temos que oferecer, logicamente, toda a ajuda para que esse aluno atinja o grau de excelência para poder, no futuro, fazer também outros trabalhos. Bom, a segunda parte do que eu gostaria de conversar é justamente o perfil da instituição, o que cada um de nós deve fazer, seja numa instituição privada, seja numa particular, de convencimento para que a instituição tenha o mínimo de recurso para que a gente possa desenvolver efetivamente um trabalho de pesquisa robusto. Então, nós vamos falar em linhas gerais sobre a importância de ter um CEP, uma retaguarda estatística, acesso a prontuário médico, a questão de ter um centro de pesquisas que centralize, o NDD visando uma preparação dos nossos docentes e a questão dos fomentos. Bom, o CEP é essencial, isso aqui é da Uniluz, é uma das faculdades onde eu presto serviço, eu sou coordenador do NDD e faço parte do CEP. Então, para o aluno, isso aqui muitas vezes é uma absoluta novidade, eles não têm ideia de que exista todo um trâmite, e na primeira vez é um verdadeiro massacre, né? Mas depois acaba virando uma coisa natural, e os alunos acabam tendo acesso e desenvolvendo bem toda essa parte. Então, as regras têm que ser seguidas, são regras bem estabelecidas daquilo que deve ser feito. Não vou entrar em detalhes, todos aqui têm, logicamente, uma vivência em relação aos seus CEPs, seguindo todo o fluxo habitual. Esse é o fluxo elaborado na Fundação Lusíada, no Centro Universitário Lusíada, que é uma escola particular, que tem mais uma fundação, né, tem mais de 60 anos de existência. E então vai desde a elaboração do projeto, e aí existe um fluxo lá muito interessante, que nesse momento existe uma consulta com o bioestatístico. A questão do cálculo de amostra é uma questão ética, porque você vai arrolar quantos pacientes? Você vai rolar pacientes a mais sem necessidade? Isso, você não está entrando no mérito da qualidade do projeto, mas você está colocando em questão um assunto absolutamente ético. Quantos pacientes serão arrolados para a pesquisa, né? E a partir daí, se o projeto é viável ou não, ele é ajustado e segue então para todo o fluxo normal de parecer ético. Então, vejam que o segundo ponto que eu queria mencionar e que seria muito importante é a estatística, né? Todos nós temos diferentes conhecimentos em relação à aplicação dos métodos estatísticos, isso varia muito de docente para docente, e ter alguém na instituição que dê essa retaguarda me parece extremamente importante. Então, desde o início, na elaboração do projeto, no cálculo de amostra, até depois que o trabalho anda, para fazer todo o estudo, a avaliação estatística, a presença de um estatístico me parece não é um investimento mal feito, não, muito pelo contrário, dá mais conforto ao aluno e ao docente, porque muitas vezes isso demanda um tempo que é precioso, e tendo alguém dedicado a isso, esse é um ponto que vale a pena nós tentarmos convencer os nossos gestores a contratar, porque vale a pena. Bom, isso aqui é um banco de dados, então o prontuário médico é muitas vezes um problema. Quando existe uma verticalização e a universidade tem o próprio hospital, é mais tranquilo. Mas eu vou dar o exemplo isso acontece, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas. Então nós temos todo o prontuário médico disponível, né?
é bem tranquilo fazer pesquisa em relação a esse aspecto. Mas na Uniluz, por exemplo, ela tem vários protocolos com prefeituras da região lá da Baixada Santista, e as prefeituras têm prontuário próprio, tem um CEP próprio. Me parece que muitas vezes é um CEP bem difícil, por todo um medo de que algum resultado de uma pesquisa acabe mostrando um aspecto não muito legal da gestão de saúde da prefeitura. Então, existe uma dificuldade muito grande de acesso. Então, uma outra coisa que nós temos que ter em mente é que haja um prontuário eletrônico acessível que nos permita fazer pesquisa retrospectiva. Então, eu vejo na outra faculdade, na Unimes, por exemplo, que ela tem alguns hospitais da região onde o internato é feito, a dificuldade de acesso a prontuários é ainda maior. Então, isso quebra a possibilidade de muitos estudos retrospectivos. Então, o prontuário é uma coisa bastante importante. Ter um centro de pesquisa é interessante, até para ter um mapa daquilo que é feito, né? Quais são os departamentos e os profissionais que têm uma linha de pesquisa bem estabelecida, eventualmente procurar a partir daí reforçar essas linhas de pesquisa, criar grupos de pesquisa no contexto da CNPq. Alguns cursos fazem o TCC obrigatório, que é o caso do Uniluz, lá em Santos, mas não é o caso da Unimes, né? São políticas diferentes em relação à questão do TCC. É importante, eu acho que agrega valor, porém tem que ter toda uma conscientização de que o TCC não é só entregar, é fazer um TCC que seja de qualidade, que permita até que ele seja feito já num formato de paper para publicação, senão vai ficar arquivado sem qualquer maior finalidade. E é muito importante que haja, com as ligas acadêmicas e os congressos acadêmicos, que são instituições vinculadas ao diretório acadêmico, ao centro acadêmico, uma boa conexão por parte dos professores e da universidade. Muitas vezes as ligas e os congressos acadêmicos acabam tendo regras que vão da cabeça do aluno, né, do diretor científico, que muitas vezes não valorizam aquilo que deve ser valorizado, que é especialmente a questão do método do trabalho que foi realizado. Então, ter um centro de pesquisa é uma coisa que permite a gente poder ter um relatório, uma estatística e identificar as ilhas de excelência na instituição. Um NDD ativo é importante. Aqui é só um relato do que no Uniluz nós fazemos. Nós temos um Journal Club mensal de educação médica, em que nós previamente mandamos um artigo para que os docentes leiam e fazemos por via virtual à noite. Nós começamos esse ano um curso de metodologia também mensal, da mesma forma, uma vez por mês à noite, em que nós discutimos entre os docentes perguntas que muitas vezes são muito básicas, mas que os docentes trazem para nós. Então, nós, pelos coordenadores dos vários cursos, fono, físio, enfermagem, etc., eles trazem as dúvidas. Às vezes, dúvidas muito básicas, mas que o docente que tem vergonha de perguntar muitas vezes. E aí, se tem a dúvida e não sabe como fazer, não faz e não vai orientar aluno. Então, tem sido bem interessante, bem interativo, e nós temos discutido perguntas bem básicas, mas essenciais para que eles possam fazer o estudo. Tá? E algumas coisas importantes, fazer algum curso. Nós fizemos ano passado, junto com o CEDEM, dentro da instituição nossa lá em Santos, um curso de 6 meses, fazer um ciclo de palestras para trazer ao docente mais noções de metodologia científica. A gente tem que saber para poder ensinar. E, quase finalizando, a questão dos fomentos. Também não vou me detalhar, que todos aqui certamente têm um conhecimento e uma experiência nas diversas formas de fomento e nas diversas instituições que proporcionam esse fomento. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar é a questão do PIBIC, né, que são aquelas bolsas de iniciação científica, não pelos R$400 que o aluno vai ganhar por 10 meses, mas o PIBIC, ele eu posso garantir, é um baita incentivo ao aluno. Então, baita incentivo. Para o docente é importante, para o aluno é importante, para a instituição, porque você acaba selecionando os melhores trabalhos com um potencial muito grande de publicação, e a bolsa acaba trazendo uma responsabilidade. O aluno sabe que ele tem que entregar alguma coisa. Então, muitas instituições
tem a conexão lá com a CAPES e uma parte das bolsas é dada como um PIBIC, uma segunda parte é dada pela instituição com o mesmo valor. Então, em termos de fomento, é bastante importante que haja um olhar para o fomento de iniciação científica. E, finalizando, a questão da publicação. Então, é importante que, quando nós façamos qualquer tipo de estudo, nós vislumbremos para que o estudo não fique, se fosse na minha época, eu ia dizer, confinado numa prateleira. Hoje em dia, numa página de internet pouco visitada, né? Então, é importante que haja publicação para que o estudo se torne um estudo público e traga uma visibilidade para o pesquisador, para o aluno, para o grupo daquela instituição e para a instituição como um todo, né? E todo mundo aqui, certamente, quando chega uma carta de aceite, a gente fica feliz, sem saber nem explicar essa felicidade. É muito bom, né? O incentivo de publicação deve partir do professor e atingir o aluno. Isso valoriza o currículo acadêmico, né? E é importante sempre procurar revistas indexadas com alto fator de impacto, mesmo que venha uma negativa, aproveitar a revisão que foi feita e colocar no momento seguinte numa segunda revista. Muito cuidado hoje em dia com plágio, se bem que hoje com a inteligência artificial isso acaba sendo quebrado, não tem jeito, né? Veio nos ajudar. E um cuidado especial com as revistas predatórias, que são open access, né? São revistas que cobram e que não têm o menor valor acadêmico. Às vezes o aluno vai lá e faz uma vaquinha e paga e não serve para nada. Então, muito cuidado com as revistas predatórias. E esse é um livro que nós lançamos ano passado, e fica aqui o merchan. É um livro que nós fizemos junto com a Revinte. Ele está disponível naquela plataforma de livros virtuais, tá? E a gente procurou abordar a iniciação científica na área de saúde visando a graduação. Muito obrigado pela atenção. Um prazer muito grande estar aqui e discutir esses assuntos que a todos nós trazem muita alegria e motivação. Obrigado. Obrigada, Dr. Rogério. Agora eu vou pedir para que a Tamara chame o próximo palestrante. Nossa próxima palestrante é a professora Thalita Carolina de Oliveira Valentino, pesquisadora e docente do curso de Medicina da FACERES, doutora e mestre em Ciências da Saúde na área de Oncologia, com ênfase em cuidados paliativos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos. Obrigada, Tamara. Pessoal, obrigado, bom dia. Agradeço aqui a presença de vocês. Para complementar, então, a apresentação do professor Rogério, a gente trocou umas figurinhas, né, professora, antes, para tentar depois gerar um pouco de discussão, já que a pesquisa científica, né, dentro da graduação, a gente vê como um desafio, né, não só para o corpo docente, mas também para o corpo discente. Então, a mim coube falar um pouquinho da integração da pesquisa na formação médica, evidências de aprendizagem. Eu vou focar bastante em alguns conceitos que a gente tem hoje, né, baseado nas regulamentações, e como que a gente faz essa aplicação da pesquisa científica hoje na graduação aqui na FACERES. Então, como foi bem comentado pelo professor Rogério, né, a implementação da pesquisa envolve todos aqueles processos, e a gente sabe que precisa ser estruturado para que a gente consiga atribuir um valor de aprendizagem nessa formação médica. E esses desafios e dificuldades a gente vivencia, né, no nosso dia a dia. A gente precisa, como ele bem apontou, de suporte estrutural, orientação especializada para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, até mesmo para iniciar uma possível idealização, uma pergunta de pesquisa, financiamentos e algumas incertezas, como, por exemplo, a forma que eu vou configurar essa atividade hoje dentro da graduação em medicina. Aí eu coloquei aqui também para provocar que exige também como desafio uma mudança de cultura organizacional, pedagógica e social, né, dentro do que a gente tem aí como pesquisa científica, não falando tanto entre nós docentes, mas principalmente pensando no nosso aluno. E para a gente minimizar esses desafios, a gente notou aqui e viu também na literatura a importância de fazer um processo rotineiro de divulgação científica, de como se ensina a ciência, qual é o impacto da importância do conhecimento científico aí na formação desse futuro médico.
E pensando nisso, né, a gente tem muito claro que para eu conseguir integrar a pesquisa científica aí na formação médica, eu tenho que promover o pensamento científico e que esse pensamento científico também tenha uma avaliação crítica, né? E isso está bem regulamentado aqui pelas diretrizes curriculares, né, nacionais aí da graduação em medicina, onde eles apontam, né, em algumas subseções que a gente precisa estimular e aplicar o raciocínio científico, fazer análise crítica de fontes, métodos e resultados, para que isso gere novos conhecimentos, principalmente na área da saúde. Então, essa promoção do pensamento científico está regulamentado. E, claro, que a gente precisa pensar numa medicina baseada em evidências, né? Já que o pensamento científico e essa análise crítica vem por meio também da medicina baseada em evidências, que é uma prática que a gente pretende aí formar os nossos alunos para que eles exerçam essa profissão considerando as evidências científicas, tenham esse pensamento crítico, faça essa associação com essa expertise clínica que vai sendo adquirida ao longo do tempo e depois também junto com seus preceptores e juntamente com a valorização das preferências e desejos dos pacientes. Isso também, apesar de ser bem comum na literatura internacional, está bem descrito, né, e regulamentado aqui também nas diretrizes, onde a gente precisa formar o nosso aluno para um pensamento científico voltado à tomada de decisões com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa de pessoas e assim sucessivamente, para que ele consiga orientar e organizar uma anamnese, fazer essa análise crítica e ter uma tomada de decisão baseada nos princípios de uma medicina baseada em evidências. E considerando, então, as diretrizes que englobam toda essa formação, como integrar, né, a pesquisa na graduação médica, como que eu consigo, de alguma forma, fazer com que esse aluno desenvolva esse pensamento científico e essa análise crítica, né? Então, a gente pensa na introdução da pesquisa científica através de uma forma direcionada, organizada, seja através do trabalho de conclusão de curso, seja como a nossa realidade, que onde a gente não adota mais os TCCs, e sim, a gente tem uma unidade curricular onde a gente integra a pesquisa científica justamente com o objetivo de aumentar esse conhecimento e gerar competências para que ele possa ter esse pensamento científico aplicado a uma análise crítica, uma tomada de decisão. E isso a gente consegue por meio da redação e avaliação crítica de novos conhecimentos, que são os artigos científicos, desenvolvimentos de projetos de pesquisa e assim sucessivamente. E o que nós fizemos, então, considerando esses princípios e essa necessidade do pensamento científico e crítico na formação? Nós implementamos uma unidade curricular do primeiro semestre até o quarto semestre do curso de medicina. Então, o aluno, aí, por 2 anos, ele tem uma disciplina onde a gente trabalha, é nomeada como habilidades de pesquisa científica, onde a gente trabalha princípios básicos de pesquisa para que a gente consiga desenvolver, de alguma forma, esse pensamento científico e essa análise crítica. Então, aqui está pequenininho, mas o processo organizacional, né, estrutural da disciplina, eu vou explicar para vocês. Então, no primeiro semestre, esses alunos recém-chegados, né, é um processo de adaptação, por isso eu não canso de falar que é desafiador, né, a implementação também aí na unidade curricular. Tem aqui 2 alunas que participaram desse processo. E, então, no primeiro semestre, o que a gente faz? A gente trabalha com artigos científicos. Então, nós procuramos estabelecer dentro das 5 áreas da medicina um artigo científico com um desenho de estudo, ensaio clínico, que seria o que, eventualmente, tem um maior impacto, né, depois pensando nas tomadas de decisões, nas condutas. Então, a gente pega artigos de cirurgia, de saúde pública, né, contextualizando a questão mais da clínica médica, na área de ginecologia, obstetrícia e pediatria. E, através desses ensaios clínicos, esses artigos, a gente trabalha coletivamente em vários grupos, né? A gente divide a turma em aproximadamente 10 grupos, para não ficar um número tão grande de alunos e a gente conseguir intervir como professor na avaliação crítica de cada uma das estruturas que compõem um artigo científico. E, a partir de então, a gente
promove aulas, né, expositivas dialogadas, trabalhando os conceitos de um artigo científico, de pesquisa, em cada uma das estruturas desse artigo. Então, o título, o autor, quem é o autor correspondente, o que é um resumo, como é composta uma introdução, e assim sucessivamente a gente vai trabalhando durante todo o semestre um artigo científico para cada um desses grupos. Posteriormente, esses alunos vão elaborando uma síntese de cada uma dessas partes do artigo científico. Então, a partir do momento que eles fazem essa leitura, eles contextualizam com as palavras deles, que a gente ensina como fazer paráfrase, eles contextualizam esse assunto sintetizando cada uma das estruturas desse artigo científico. No final do semestre, a gente tem um evento interno, aqui um evento local, que é um fórum de projeto de pesquisa e iniciação científica. Com o avanço da disciplina, esse fórum já é um fórum internacional, onde a gente consegue, com os nossos parceiros, colaboradores de outras instituições fora do país, eles participam também da disciplina e desse evento científico, e os alunos, em grupo, eles apresentam esse artigo científico que eles estudaram o semestre inteiro, no formato de Journal Club. Então, depois gera uma discussão desse artigo científico, porque os grupos possuem artigos diferentes. Eles são avaliados nessa apresentação, e também paralelamente, eles constroem esse conteúdo que eles aprenderam para uma gravação de um videocast, que a gente tenta gerar a habilidade e capacidade do aluno de falar o conteúdo científico numa linguagem mais popular, para que ele consiga depois conversar com o seu paciente. No segundo semestre, partindo do pressuposto que esse aluno já tem uma habilidade mínima para a leitura de artigos científicos, a gente trabalha com a implementação da realização de um estudo de revisão integrativa. Por que a revisão integrativa? Porque a gente consegue fazer nesse tempo hábil, né, de 6 meses, e também ela é um delineamento de estudo que, embora não seja uma revisão sistemática, mas ela tem uma estrutura organizada, né? Então, a gente consegue trabalhar com processos metodológicos bem definidos para o aluno já começar a ser introduzido nessa questão. Quando eu leio um artigo, agora eu estou fazendo a minha própria pesquisa, um estudo de revisão, eu vou buscar mais estudos na literatura para tentar identificar um possível gap que possa ser conduzido como uma revisão. Eu vou gerar uma pergunta de pesquisa e eu vou seguir um método, né? A gente sempre fala uma receita de bolo para eles. E que esse método ele possa ser replicável. Então, a gente trabalha através da revisão integrativa, reforça a leitura, a busca em bases de dados que são confiáveis, né? Então, a gente tenta desmistificar algumas buscas, tenta desmistificar também aqui que a pesquisa científica é difícil, porque eles começam a perceber que vai se tornando um pouco mais palpável a realização de um estudo. E a gente aplica toda a metodologia de uma revisão integrativa durante esse semestre, fornecendo aulas e trabalhando também em conjunto com esses alunos, orientando durante as aulas como eles têm que desenvolver a pesquisa deles. Então, em geral, geram de 12 a 14 grupos, e nós, como professores da disciplina, a gente vai atuando, pega um período para conceito e um segundo período para aplicabilidade prática, para desenvolver o próprio estudo de revisão deles. E isso fortalece a leitura de artigos científicos, que, a partir de uma revisão integrativa, a gente consegue fazer com que o aluno ele leia estudos qualitativos, quantitativos e estudos mistos. Então, ele começa a ter acesso a outros tipos de estudos, não só o ensaio clínico. Depois, finaliza-se com o evento científico, onde esse conteúdo elaborado de revisão, a gente ensina eles o processo de submeter um resumo para um evento científico, e quais são as regras, a busca de regras, a questão de cumprir prazo, porque muitas vezes acontece porque está aqui na casa, eles ficam deixando por último. A gente fala, se fosse fora, você ia perder a chance, né? Perdeu o prazo, perdeu a chance. A questão de comparar, né? Eu tenho regras para seguir. Eu fiz um resumo, eu fiz um estudo de revisão, eu tenho que fazer um resumo. Esse resumo é estruturado, não é estruturado? Quais são as regras do congresso, número de palavras? E aí a gente gera essa capacidade também de síntese e essa proximidade com a realidade aí científica.
Eles fazem a submissão, né, individualmente ali do estudo deles e depois apresentam em formato de pôster oral. Então, eles também desenvolvem essa habilidade de elaboração de um pôster científico, de um estudo de revisão. Já no terceiro semestre, eles partem do pressuposto que eles chamam carinhosamente de pesquisa na prática, onde, pensando que o aluno já teve toda essa base do pensamento científico através da leitura de artigos, a gente leva eles para os nossos campos de estágio. Eles fazem visitas técnicas e observam a realidade, como que acontece a assistência e a prática, tanto administrativa como a prática clínica naquele ambiente. Seja uma unidade de saúde, uma unidade de pronto atendimento, um hospital, aqui também na instituição. E, a partir dessa proximidade com a prática, a gente pede para que eles desenvolvam uma pergunta de pesquisa que seja factível. E aí passa a ser bem desafiador, porque, como aluno, eles geram perguntas que muitas vezes seriam ações extensionistas, porque eles querem resolver o problema ali de imediato. E aí cabe a nós orientar o que seria uma pergunta de pesquisa factível, o que eu posso observar aqui na minha realidade que é respondida através de uma pesquisa. Então, a gente vai moldando esse pensamento a partir dessa experiência aqui que eles acabam vivenciando com a realidade do serviço que eles vivenciaram. Por quê? A gente acaba também trabalhando a relevância de fazer uma pesquisa que, de alguma forma, possa mudar, às vezes, a realidade daquele local. E finaliza-se, então, com a apresentação científica, a submissão do resumo desse projeto de pesquisa. Aqui a gente reforça muito os princípios éticos, né, as boas práticas em pesquisa. Então, todo o delineamento, todo o planejamento do projeto de pesquisa acontece aqui nessa etapa e eles fazem uma apresentação desse projeto de pesquisa. Depois, no quarto semestre, eles a disciplina de habilidade de pesquisa é focada na bioestatística e na epidemiologia. Então, esse projeto de pesquisa, eles vão trabalhar a questão do cálculo da amostra, qual que é o meu tamanho amostral ideal. Eles trabalham também como eu vou realizar, quais são os testes estatísticos, possivelmente, que vão responder a minha pergunta de pesquisa e vão me permitir chegar em resultados que alcancem os meus objetivos. E eles fecham, né, essa disciplina com a possibilidade de desenvolver esse projeto. Porque no terceiro semestre eles podem submeter ao comitê de ética. No quarto semestre, se houver já dados coletados, por exemplo, desse projeto de pesquisa, eles podem aproveitar a disciplina para analisar esses dados estatisticamente, juntamente com o professor. Então, os resultados e as evidências, né, desse processo que tem aí 2 anos e meio, Tamara, mais ou menos, 2 anos e meio, a gente percebe as habilidades, competências, o aumento na produção científica e aqui a internacionalização por conta do contato, né, e com outros idiomas, com as possibilidades de parcerias de pesquisa que acaba a gente trazendo mais alunos para participar desses estudos. Então, competências e habilidades, a gente percebe que melhora a leitura, né, a análise crítica, a interpretação dos artigos. Às vezes eles chegam perguntando, professora, mas e esse artigo aqui? Me parece que ele está muito simples, e aí a gente tem que trabalhar a simplicidade, não diz respeito à originalidade da pesquisa, né? Será que esses resultados, eles identificam, inclusive, erros de tabela, que, às vezes, a gente, como próprio pesquisador, passou despercebido, e lá na prova do artigo foi aquele resultado? Então, os princípios éticos das boas práticas em pesquisa, a aplicação de raciocínio clínico, através da formulação de perguntas, aumenta-se essas ideias que é proveniente dos alunos. Já a comunicação e arguição, debates, trabalho em equipe, porque a gente sempre parte do pressuposto, vamos treinar aqui na nossa casa, apresentar para quem a gente conhece, porque se eu tiver uma oportunidade de apresentar fora, eu já estou habituado como que seria esse ambiente. E também recursos e ferramentas tecnológicas adicionais, como, por exemplo, a inteligência artificial, que recentemente a gente está tentando introduzir na disciplina aos poucos, e recursos que às vezes para nós são básicos, mas para o aluno, embora eles tenham uma alta capacidade em tecnologia quando comparado a nós professores, mas
trabalhar em um arquivo compartilhado no Drive. Então, enquanto eles vão produzindo, nós, professores, também vamos corrigindo e dando os feedbacks. E, para muitos, é novidade. Nossa, como assim o Drive, o Google, o Drive, né? Um documento do Word, o Excel? Como que eu vou fazer uma análise de vários artigos catalogados no Excel? Aí a gente acaba comentando também que tem outras ferramentas. Então, PowerPoint, eles não usam mais. Usam, por exemplo, o Canva, né? Mas como que eu tenho sei que existe essa outra possibilidade de ferramentas? Quando eu vou fazer o upload da minha apresentação no Canva, para eu demonstrar, às vezes, em algum outro computador, pode ser PPTX. Então, são coisas simples que, às vezes, para eles também é uma novidade. A produção científica, né, porque eles acabam apresentando em um evento local e isso gera uma produção científica para ser inserida no currículo, né, apresentação de trabalho na modalidade oral e modalidade de pôster. Tem também a produção técnica, porque os videocasts eles são publicados no YouTube, né? Então, isso gera uma produção técnica também para o currículo Lattes deles. A produção bibliográfica, como os resumos ali publicados no formato de anais de evento. E alguns esses estudos a gente consegue conduzir pela qualidade e gerar, às vezes, um artigo científico futuro, só que isso leva um tempo e é um processo. E quanto à internacionalização, aqui eu coloquei porque está bem relacionado ao nosso comitê de internacionalização na instituição, onde o aluno começa a ter contato com outros professores de outras áreas, de outras instituições, com experiências diferentes, e a gente traz esporadicamente esses docentes para ministrar aula dentro da disciplina. Fora isso, acaba sendo intercultural, porque tem contato com outras línguas, com outras culturas, abrem portas também para o intercâmbio, para que eles possam realizar a partir do momento que eles estão inseridos num grupo de pesquisa. Isso acaba sendo valorizado também. E aumenta as discussões, né, do aluno com o professor e a execução de estudos clínicos, considerando os aspectos éticos. Então, aqui só um gráfico para ilustrar para vocês o que a gente teve de resultado em relação com essa mudança no número de iniciações científicas cadastradas, em andamento, o número de projetos regulares aumentaram e também o número de alunos na graduação envolvidos em alguma atividade de pesquisa. Porque, às vezes, eles não estão como participando como idealizadores de um projeto de pesquisa, mas a gente precisa de um aluno para coleta de dados, por conta de janela, disponibilidade de tempo, então a gente convida, faz processo seletivo, então a gente sempre tem observado um ganho nesse sentido. O aluno passou a ter mais contato com alguma atividade de pesquisa. Então, desde 2020, final de 2022 para 2023, a gente começou essa mudança na disciplina e a gente tem percebido aí um engajamento dos nossos alunos nessas atividades. Essa integração, né, a gente pensou muito, buscou fontes na literatura e qual que seria o melhor momento, se mais para o final, só que aí a gente tem uma questão de tempo. E aí a gente tomou, né, a decisão de que a gente poderia integrar precocemente, embora tenha os desafios do processo de aprendizado, mas a gente visou a integração precoce, já lá desde o primeiro semestre, para driblar umas das barreiras que a gente mais ouve aqui eles falarem. Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, falta tempo para poder conseguir fazer qualquer outra atividade, incluindo a pesquisa. Isso a gente já tem até estudos de revisão sistemática demonstrando a percepção desses alunos, por que eu não faço pesquisa? Porque eu não tenho tempo, porque eu acho que eu não tenho habilidade, porque eu não tenho capacidade, é muito difícil, muito distante, né? Mas a ideia da disciplina é deixar mais palpável isso para eles e mostrar que, dentro da realidade deles, desse processo inicial de aprendizado, é possível fazer coisas que possam ser interessantes para a sua formação. E se a gente deixasse mais para o final, né, a gente ia perceber justamente que eles não teriam tempo suficiente para se dedicar. Aí acontece que o professor Rogério trouxe, eu estou lá no internato, quero fazer uma pesquisa, mas que horas que você vai fazer essa pesquisa? Aí a gente não consegue deixar viável essa realidade para o nosso aluno. Pensando até no que a gente tem como medicina baseada em evidência, no internato ele já pode começar a aplicar essa realidade.
dependendo do preceptor, pode ser que ele já tenha que apresentar algum artigo científico, já tem esses momentos que a gente chama de journal club para fazer essas discussões, e quanto mais cedo a gente entende que o aluno vai colher esses frutos dessas habilidades, que é da formação, né? Então, não é de um dia para o outro. Eu gosto sempre da frase da professora Tamara, quando eles vêm conversar com a gente, que pesquisa não é como pedir um pastel na feira, né? Não é. Ela sempre usa essa frase, eu acho muito interessante, porque não é de um dia para o outro, não é de um momento para o outro, é um processo e é uma habilidade que você vai desenvolver ao longo do tempo. E a gente sempre deixa claro para eles, né? Para finalizar, de que a gente não está aqui para formar pesquisadores, né? Então, o que a gente precisa é que eles tenham o mínimo desse conhecimento para que eles aplicam isso e sejam críticos em relação ao conteúdo do que eles estão lendo, né? Ainda mais agora, nessa era que a gente vive, eles percebam essa criticidade do conteúdo que eles são expostos e tenham um raciocínio aplicado ali para uma melhor tomada de decisão. Então, aqui, muito obrigado, agradeço mais uma vez e fico aqui à disposição. Vai dar início agora a discussão, os debates, e está aberto a perguntas. Isso, eu acho que só vou pedir a ajuda de vocês, meninas, para a gente poder fazer de um formato aqui diferente. Isso, olha, o professor já olhou. Para a gente poder sentar e fazer mesmo, acho que uma roda de conversa. Vou até passar a cadeira para cá, porque nós estamos em poucas pessoas. Por favor, quiser chegar aqui perto da gente, para a gente mesmo fazer uma roda de conversa para que a gente possa, né, aqui a impressão, né, já até começando aqui, mas todos vocês já estão, isso, vamos deixar todo mundo se ajeitar, a Ingrid ali. Antes eu gostaria de agradecê-los, né, por compartilhar com a gente a experiência de vocês no nosso cenário e pesquisa. Eu acho que dentro, né, que a gente está falando de um currículo médico, não só médico, mas dentro da área de saúde, vem com grandes desafios, né? Quando a gente pega, pensando até no Ministério da Educação, quando a gente pega o instrumento de avaliação, nós temos lá que nós precisamos de um projeto pedagógico, né? Isso é certo. Então, para todo curso, né, da área aí, precisa ele seguir com um projeto pedagógico. Lá, quando a gente pega esse instrumento, não traz a obrigatoriedade da pesquisa dentro do nosso cenário. Então, aqui, a professora Thalita não comentou, mas nós tivemos, professora, aqui, o TCC, há um tempo. E, então, nós tivemos para a turma 1 e turma 2 teve TCC. E aí o senhor trouxe uma palavra aqui que me trouxe, que foi inclusive, né, nós tivemos, agora não temos mais o TCC. Justamente porque nós não queríamos contar com a obrigatoriedade de se fazer pesquisa. Já que, para o aluno, né, na palestra dos dois, traz ali a necessidade do envolvimento do aluno da pesquisa. Esse aluno vai se envolver de uma forma obrigatória. O que a gente percebeu com a turma 1 e com a turma 2? Que o que estava sendo produzido era só uma produção, né? Que ali, ou ela ia ficar na gaveta, ou ela não era concluída com qualidade, e aí a gente ia escolher, não se fosse, né, uma revista, mas não ia ser uma produção científica considerada com qualidade. Então, eu acho que, assim, para começar a nossa discussão, a gente trazer no contexto do tema da palestra, né? Porque a professora Thalita veio conversar comigo e ela trouxe, né, o tema lá de pesquisa como elemento de aprendizagem. Então, acho que aí já começa o nosso maior desafio, que é como a gente vai relacionar a pesquisa com essa obrigatoriedade, sendo que, na maioria das vezes, ela não é obrigatória. Então, o aluno que vai procurar tem que ter um perfil diferenciado, que foi como o senhor trouxe até na apresentação. Então, para começar, né, depois eu passo a palavra para todos vocês, eu gostaria de trazer até essa provocação para vocês, né, de como que a gente pode tentar estimular essa aprendizagem, mas o mais importante de tudo, como é que a gente vai avaliar a efetividade dessa aprendizagem num cenário que nós estamos entrando aí, né, das escolas médicas. Eu estava agora há pouco, né, numa outra sala, na primeira parte da manhã, e foi colocado, né, por um palestrante que 40% da receita dos médicos dos outros países é destinada à realização de pesquisa.
Nós não temos isso na nossa formação. Né? Então, aí é um desafio a mais, isso num cenário brasileiro, né, comparado com outros países. Então, essa é a pergunta, né? Como que a gente vai trabalhar dentro dos elementos de aprendizagem? Como que a gente vai estimular e, acima de tudo, né, tentar mensurar essa aprendizagem? Eu sou Luiz Henrique, da Uniara, de Araraquara. Nessa mesma linha que ela está provocando, em relação à curiosidade. Porque eu penso hoje dentro das ferramentas digitais que a gente tem. Né? Quando comecei a fazer pesquisa, a gente ia atrás de um artigo, não tinha na biblioteca, eu estudei no interior, em Jaboticabal, aí você pedia um comute, né, que aí isso tinha que, você tinha que ver se tinha na biblioteca de Ribeirão, se não tinha, tinha que ver de São Paulo, aí faziam xerox, punham dentro um malote, esse malote, então você ficava naquela ansiedade de ler o artigo. Né? Hoje o Xing Ling na China publicou, 2 segundos você abre o seu celular, está ali. Então essa curiosidade com as ferramentas estatísticas, com as ferramentas digitais, inclusive com a IA, que responde as coisas às vezes muito rápidas. Como é que a gente busca isso? Bom, resposta complexa, né? Vamos lá, vou trazer algumas coisas e a gente vai conversando. Primeiro, só um comentário. Eu sou de São Paulo e eu lembro, eu não sou velho, eu sou seminovo, na verdade, né? Mas eu lembro que eu ia na Bireme. Sabe aquele índex médicos? Eu acho que a capa é maior que essa mesa. Então a gente ia lá, era um por um, aí separava os artigos, a bibliotecária não, o pessoal os funcionários traziam, e a gente ficava na fila do xerox, anotava o número do primeiro e do último, pagava e retirava o xerox que a gente mesmo fazia. Então, mas eu tenho saudade, eu confesso que eu tenho saudade dessa época. Bom, em relação ao tema, algumas coisas. Primeiro, algumas faculdades têm corpos docentes, digamos assim, bastante experientes e são colegas nem sempre muito afeitos a mudanças. Eu tive dificuldade, como cirurgião, de entender e usar certas mudanças, uma dificuldade muito grande. E tem colegas que vão ter uma dificuldade de fazer um journal club, de ler um artigo em inglês. Então, acho que a primeira coisa é capacitação nossa. Capacitação do docente, quer dizer, se você quer que o aluno faça, você tem que saber ensinar. Então já começa por aí um problema que em algumas faculdades existe. Ponto. Um segundo ponto. Os alunos hoje entendem que existe uma competição muito grande por vagas de residência. Os bons alunos vão chegar nas vagas mais disputadas, lá na 3ª fase ou na 4ª fase, em algum momento as publicações, a produção científica desse aluno vai fazer a diferença se ele for um bom aluno e chegou até a 3ª ou 4ª fase. Então, hoje, existe uma noção de que é importante que eu publique. Só que eles chegam muitas vezes para nós muito imaturos. Eu vou dar os 2 modelos que eu vivo lá em Santos. No Uniluz tem essa estrutura toda, que tem estatístico, tem várias coisas que oferecem para o aluno. É um TCC obrigatório, que é componente curricular, que é apresentado no final do 5º ano, e é feita uma coisa que vão as famílias dos alunos ver a apresentação, montada uma banca. Então, eu vejo uma dificuldade grande lá, porque é uma coisa que eu levo no NDE, tem que ter mais tempo na graduação para ensinar certas coisas. Eles chegam para mim no começo do ano, o 5º-anista, sem saber que existe um CEP, para que serve. Né? Eu sempre pego 1 ou 2 grupos por ano. No final, eles saem muito maduros, porque eles vão aprendendo colocando a mão na massa. Desde a submissão ao CEP, levantar artigo, etc, etc. Mas eles não vêm com essa carga prévia. Na outra faculdade, que é a Unimes, não tem o TCC obrigatório. Porém, existe desde o 1º ano uma carga curricular de iniciação científica e metodologia. Né? Mas aí o que acontece? Você dá metodologia, eu dou para o 3º ano, sou responsável pela cadeira. Nós estamos vendo formas de mudar, porque existem boa parte dos alunos que na curva de Gauss, naquela parte do meio para a esquerda, que eles acabam se escondendo, já que são trabalhos em grupo, atrás de outros alunos. E é difícil você, muitas vezes, detectar, ou quando você detecta, é difícil você, às vezes, corrigir. É muito complexo isso. Então,
Enfim, resumindo essa fala, o aluno sabe que precisa. Eu acho que tornar um componente curricular obrigatório, que ele apresente alguma coisa, acaba meio que forçando, e às vezes o estresse e a necessidade ajudam, né? Mas nós temos que ter uma carga nesse mesmo currículo para ensinar esse aluno. O que eu percebo bastante é que, através da disciplina, a impressão que nós temos é que para o aluno ficou mais palpável, sabe? Porque parece ser um universo muito distante também a pesquisa deles. E a gente sabe que dá para aproximar, né? E, realmente, como o professor falou, a curiosidade, ela acaba sendo minimizada e a gente não vê mais os alunos como nós, né? No passado, que tinha aquela ansiedade. Por exemplo, quando eu entrei dentro da pesquisa desde a minha graduação, comitê de ética, a gente entregava tudo, colocava num carrinho e batia na porta do CEP e entregava lá, né, a documentação. Então, hoje, poxa, tem uma plataforma, né? Ainda que às vezes a gente luta com uns momentos ela fora do ar, né, Tamara? Mas a gente tem uma plataforma que facilita, então eu percebo que realmente falta essa curiosidade. E isso é um desafio que a gente tem logo no começo, porque ele entra na faculdade de medicina, ele quer ver coisa de médico, né? Então, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E a pesquisa, cai de paraquedas, né? Porque isso eu estou falando na visão deles. E aí você tem esse desafio de tentar motivar esse aluno. Uma das coisas que a gente não faz na disciplina é prova. Então, a gente não tem prova. A gente faz uma avaliação longitudinal e eles vão percebendo, através do avanço, o que está sendo avaliado e como eles estão evoluindo. E a nota motiva, de alguma forma, né? Então, eles vão percebendo. Então, a gente não faz prova justamente para trazer o aluno mais próximo. Olha, vocês têm outras coisas também que são extremamente importantes para estudar. Mas vamos ao tempo de sala de aula. Então, a gente faz tudo em sala de aula. A gente evita que o aluno tenha que dedicar um tempo para produzir as questões da disciplina fora. Então, a gente faz uma aula mais curta de conceitos, e aí depois a gente coloca esse aluno para fazer. E a partir do momento que ele começa a ter contato com essa realidade, eu percebo que vai desmistificando e vai gerando curiosidades. E eles vão se questionando e vão trazendo outras perguntas para nós. É óbvio que existem aqueles alunos que avançam mais e aqueles que acabam fazendo realmente o que tem que fazer para ser aprovado. Então, quando chega na etapa 3, é que eu percebo que, para alguns, o olho brilha, porque eles vão até um serviço de saúde e começam a perceber o quanto a pesquisa pode ser aplicada ali também. E aí fica um pouco mais, fica mais palpável para eles. E o reconhecimento e realmente a importância disso, eles percebem lá na frente. A gente quase não percebe o aluno valorizando isso ali ao longo das etapas, mas lá na frente ele consegue ter essa aplicabilidade. E algumas outras questões que a gente percebe que é da curiosidade, professor, é que, com a leitura dos artigos, tem muita questão clínica. E aí a gente tenta alinhar com a tutoria, né, Tamara, nos primeiros semestres, se tem os assuntos que eles possam estar trabalhando ali na primeira etapa. E eles começam a procurar professores especialistas para discutir essas questões porque eles têm que apresentar esse Journal Club. Então, essa acaba gerando uma motivação por meio de uma curiosidade que é mediada também por uma necessidade. Eu preciso cumprir essa tarefa, e, a partir do momento que eu cumpro essa tarefa, gera um processo criativo ali, um processo também, eu vejo também, de curiosidade. Então, a gente não tem mais TCC obrigatório. Quando eu cheguei na instituição, já não tinha, né? E a gente chegou com essa proposta de mudança. É bem desafiador, né, como foi colocado aqui, e também precisa que a gente se capacite cada vez mais para tentar gerar esse interesse por parte dos nossos alunos. E alunos que participam de atividades de pesquisa tem que ter um perfil, como a professora Tamara falou, e esses dias a gente já estava até comentando que, por um ano e meio, acaba sendo um grupo de alunos que está ali engajado, envolvido. Daqui a pouco muda
esses grupos de alunos, né? Então, no sentido de provocar, eu acho que a gente tem muito mais que aprender, né? A como motivar, como ensinar, para que a gente consiga gerar essa curiosidade por parte deles. Então, até mesmo agora com a inteligência artificial, a gente tenta usar essa ferramenta como algo que possa favorecer ele ali dentro do aprendizado da pesquisa, um aprendizado mais ético, né, um aprendizado direcionado. Então, quando eles formulam a pergunta de pesquisa deles, por exemplo, e precisam gerar uma hipótese em relação a isso, e a gente trabalha muito assim, vamos ver se a sua pergunta de pesquisa ela é factível, né, de ser realizada, ela é interessante, nem sempre vai ser nova, né, porque a gente está falando de um aluno que está ali no 3º semestre, também não dá para a gente exigir do aluno uma pergunta de pesquisa que vai mudar uma realidade, né, objetivamente, com alto impacto, porém, a gente precisa valorizar também aquela ideia que ele traz para a gente. E aqui é uma forma de estimular e vai gerando mais curiosidade. Então, por exemplo, com a IA, o professor Glauber, que está aqui me acompanhando na disciplina, eles formulam a pergunta de pesquisa dele e depois eles vão na IA para poder fazer essa conferência. Então, a gente tenta estruturar a forma que eles têm que perguntar isso para a inteligência artificial. E teve casos que o aluno falou, nossa, professora, a minha pergunta está melhor do que o da inteligência artificial. Atendeu os critérios, né? Então, principalmente ali na revisão, a gente trabalha com pico, e eles percebem, não, mas o jeito que eu fiz a minha pergunta de pesquisa preenche todos os critérios, a IA está confirmando. Mas aonde eu tenho que ir para confirmar isso? É na inteligência artificial ou eu tenho que buscar alguma fonte na literatura? E aí a gente vai instigando ele nesse processo de aprendizagem para gerar essa curiosidade. Um outro exemplo que aconteceu recentemente, a gente não proíbe, né, obviamente, o uso da inteligência artificial, porque se proibir aí vão usar mais do que já usam. Então, a gente tem que favorecer e tentar ensiná-los a usar de uma forma adequada. Mas teve um grupo, nesse último semestre, que usou muito a inteligência artificial. E a gente percebia isso na correção, chamava para conversar. Tá vendo como está redundante o texto que você escreveu? Isso que não está falando mais do mesmo, essa referência aqui, vamos ver se ela existe. Então, tem que pegar na mão, ir lá e mostrar. Chegou no final, precisava o quê? Apresentar. A aluna bateu lá na pesquisa e falou assim, professora, eu preciso conversar com você. Eu, claro, pode vir aqui. Eu estou me sentindo insegura. Aí eu, mas o que está acontecendo? Porque, como a senhora foi apontando as nossas correções, eu fui vendo que a gente precisava melhorar, mas eu usei muito a inteligência artificial. E agora parece que eu não sei o que eu devo saber para apresentar o meu trabalho. E se eles me perguntarem, né? Porque a gente tem uns avaliadores. E aí, assim, eu vi como um aspecto positivo. E eu já penso que ela já teve uma análise autocrítica de que ela não usou aquilo como uma ferramenta de apoio. Ela usou como uma ferramenta totalmente para elaborar e desenvolver a criatividade. E aí, eu, conversando com ela, fui acalmando, obviamente, né? Porque senão a gente não conseguiria chegar no objetivo que ela era apresentar. Eu falei assim, mas agora você tem tempo hábil para estudar ainda o que você desenvolveu. Vamos conversar a respeito das considerações, mas o mais importante é que quando você faz, usando algo, tecnologia para suporte, você se sente apropriada do conhecimento. Agora, quando você usa para gerar o conhecimento para você, infelizmente, pode acontecer essa sensação que você está sentindo nesse momento. Mas vem cá, a gente vai resolver e tal. Então, ela teve uma crítica. Então, eu acredito que essa aluna, hoje, ela vai ter um processo diferente para o uso das tecnologias, porque ela percebeu que, se ela se envolvesse mais, não dependesse tanto de uma ferramenta, ela estaria mais apta. Porque o avaliador não vai gerar as perguntas para ela na inteligência artificial e ela não vai poder colocar lá para poder estar respondendo. Né? Então, e ela ainda comentou assim, eu só me sinto um pouco segura porque eu sei que a senhora corrigiu. Aí a responsabilidade veio para mim, né? Aí eu falei, não, mas você pode ficar tranquila que eu corrigi. Então, ela teve essa ideia crítica, né? Do quanto ela, como aluna, aprendeu dentro desse processo, como que ela foi avaliada, e as notas realmente não foram das melhores, porque a gente percebia que faltava o aluno
por si só construir aquele raciocínio, e então acaba que, mesmo que tardiamente, a gente percebe também esse processo, mas o engajamento ele tem que ser plantado, né, para que essa curiosidade gere, porque principalmente no começo do curso eles querem outras atividades. Só que lá na frente, né, eles acabam agradecendo. Olha, aquela iniciação científica, aquela atividade que eu participei, eu estou vendo que hoje está fazendo mais sentido ainda para mim. Bom dia. Eu também tenho bastante experiência. Minha primeira pesquisa foi na Barça, então era papel. E eu tinha um aluno que falava assim: professora, Barça seria do Barcelona? Eu falei: não seria do Barcelona. Que era um livro onde a gente fazia pesquisa, né? A Barça era uma enciclopédia. E ela era muito cara, porque minha mãe, né, passou uns apuros aí para pagar essa enciclopédia. Então, eu sempre... Pois é, era o nosso Google, né? Isso, e ainda vendia. Então, assim, mas o que eu queria perguntar para o senhor, né, como achar as joias? Como achar as joias? Como achar os alunos que querem fazer a pesquisa? Né? Porque aqui eu sou professora, meu nome é Ingrid, né? Eu sou professora de TCC em outras faculdades, e eu verifiquei, pela minha experiência, que quando você divulga, os alunos vêm, e aí eles vêm procurar você e falam assim: olha, professora, eu fiquei sabendo que a senhora orientou fulano, e eu queria fazer pesquisa com a senhora, tal. Mas eu costumo falar que a gente tem safras boas e safras ruins. Então, quando a safra é boa, a gente acaba aproveitando. Então, a minha pesquisa é essa, minha pergunta seria essa: como achar as joias, e a minha pergunta para você seria o seguinte: você tem pontuação de quantos alunos publicam, quando já formados, como médicos? Posso ajudar na pergunta? Posso, porque daí acho que dá para responder junto. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor da Unesp, em Botucatu, recente. Eu tenho 30 anos de formada, fiquei 23 anos na educação privada e eu estou há meses agora na Unesp. Então, assim, minha experiência é bizarra, né? Porque, assim, se existe uma coisa que não tem equidade nesse país é pesquisa. Eu vim, então, de um centro universitário que eu implantei como diretor, que a gente tinha 4 bolsas de PIBIC para o centro universitário, né, mais 4 de PIIC, que sequer os processos de pesquisa na área médica passavam pelo CEP porque não tinha nenhum médico. E daí a gente precisou fazer todo esse trabalho, anos a fio de trabalho, para que a gente conseguisse inserir, progredir, e conseguimos, acho que fizemos uma coisa interessante lá. E agora eu cheguei na Unesp e, na verdade, tudo que se faz em educação tem um peso relativo na universidade pública, porque a publicação é que banca, né, o seu caminho ali na carreira, né? E daí eu falei: como é que eu vou pegar uma bolsa de PIBIC, né? 1.780 bolsas nesse edital. Como é que eu vou pegar uma bolsa de PIBIC com pessoas que publicam há 30 anos, né? Pessoas que são extremamente parrudas, assim, é super difícil de competir dentro desse ambiente, né? E daí é muito interessante porque eu estou numa unidade curricular, que é a anestesiologia, que é internato lá. Nós temos internato em 3 anos, 4º, 5º, 6º ano, um internato bem inovador. E eu perguntei então para o grupo que estava passando comigo, né? Olha, eu estou entrando na carreira, eu preciso de alguém para orientar. Professor, todos nós temos bolsa, todos nós temos orientador desde o começo. Não existe aluno aqui que não tem orientador, porque são muitas bolsas, e inclusive a bolsa é um fomento ali de manutenção para eles. E daí eu recebi, casualmente, acho que até o departamento ajudou e falou que tinha um professor novo, e eu recebi um e-mail do representante do 1º ano do curso de medicina, perguntando assim: professor, o senhor está entrando agora, a gente ficou sabendo, a gente quer saber se o senhor quer pegar algum aluno de iniciação. Eu falei: estou salvo. Mas se o senhor quer pegar algum aluno de iniciação? E eu falei: olha, tenho interesse, pode passar o meu contato. Ele falou: qual que é o índice H do senhor e qual que é a sua linha de pesquisa?
né? Assim, o representante do primeiro ano. Então, assim, eu estou colocando porque eu acho que casa com isso, né? E uma questão assim extremamente estruturada, assim, que todo mundo tem bolsa, que eles usam aquilo para manutenção, né? Nós temos ali, acho que 50% de ações afirmativas. Então, tem toda uma questão ali, e acho que equidade é a palavra que eu tiro, assim, dentro desse universo tão complexo, e que eu acho que casa com sua pergunta. Bom, primeiro, só um comentário. Até hoje eu tenho guardadinha a minha Barça do ano de 73. Bom, os alunos acham a gente. É uma seleção natural. Tem uma coisa que funciona entre aluno, é rádio peão. Então eles conhecem, não digo o índice H, mas eles já visitaram o Lattes do professor, eles conhecem, eles sabem o perfil do professor. Muita gente procura, e assim, a minha experiência pessoal, o grande crivo, que eu até enfatizei no slide, coloquei em azulzinho, uma cor diferente, é o projeto de pesquisa. É ali que, na minha modesta visão, na minha experiência, o divisor de águas. Agora, aquele aluno que vai bem na primeira vez e gosta, eu tenho um que virou um carrapato, uma sombra, e que até quer fazer cirurgia de cabeça e pescoço agora. Então, assim, é muito legal isso, né? Eu acho que é uma seleção natural. Naturalmente vai chegar, e dos que chegam, naturalmente, alguns vão se destacar, porque eles têm um perfil para isso. É minha impressão. Não sei se... Também tenho essa impressão, só que com a disciplina a gente também já percebe, acaba vendo alguns pupilos, né? A gente já percebe quem está engajado, e também a gente atende toda a demanda daqueles que têm interesse, mas alguns continuam e outros vão abandonando aí no meio do caminho, justamente porque acaba estabelecendo outras prioridades, né? Diferentemente da realidade do professor, hoje a gente ensina esses conceitos, né? Os alunos não são todos os alunos hoje que chegam para a gente com esse conceito. Então, isso a gente tenta já colocar para eles desde o início, que vai muito com a sua palavra, equidade, né? Então, a gente tem uma disparidade mesmo, né? O incentivo à pesquisa em instituições públicas e privadas, elas se divergem, né? E isso é uma realidade. Aqui na nossa instituição, a gente tem um privilégio de que o nosso mantenedor tem uma visão de que é a pesquisa que vai trazer esse diferencial, não só para a instituição, mas também para o corpo docente e para o corpo discente. Então, a gente tem esse incentivo através de um departamento de pesquisa que é estruturado. Então, realmente, a gente precisa partir mesmo do marco zero e ensinar tudo isso para que eles passem depois a procurar a gente. Mas eu concordo que a seleção acaba sendo mais natural. Talvez por conta da disciplina, a gente tem muitos alunos que procuram os professores da disciplina e a gente tenta distribuir, né? Porque não tem como a gente assumir tudo e também não é o interesse. O interesse é que todos na instituição tenham essa oportunidade e façam se assim desejar. Então, e o fato de ter um departamento também faz com que o aluno procure mais lá, né? Tem um local, uma referência. E aí, para selecionar, a gente lança a mão de muitos editais, né, professora Tamara, para que estimule esses alunos a se envolverem em alguma atividade de pesquisa, mas a divulgação tem sido um ponto-chave aqui, porque os alunos se veem, né? Então, eles que talvez entrariam no que o professor falou da Rádio Peão, quando eles começam a ver o colega fazendo, eles começam também a ter mais interesse. Nossa, mas o colega fez. Só que aí a gente tem que trabalhar aquilo. Até para o seu colega chegar lá e apresentar, é um processo, né? Porque, por serem jovens, né, digamos, eles só veem o resultado, né? Mas até lá teve algo que foi construído. E isso também acabou gerando a necessidade de a gente fazer cursos que a gente chamou hoje de cursos de inverno. Os alunos trazem para nós, professor, a gente quer aprender um pouco mais disso, a gente vai ter um congresso numa área que tem uma relação com algumas atividades que a gente tem interesse. Vamos ver se a gente consegue fazer um curso para desenvolver algo que possa ser relevante e daqui a um ano a gente apresentar nesse congresso, por exemplo. E, então, também tem esse quesito. Hoje a gente acaba tendo esse curso de inverno para
colocar um pouco mais de complexidade, né, trabalhar um pouco mais, de forma mais aprofundada, alguns conceitos que a gente já trabalha na disciplina. E respondendo a sua pergunta, Ingrid, aqui na instituição a gente não tem isso mensurado, até onde eu tenho conhecimento. E também eu acho que pode ser uma ótima pergunta de pesquisa. Eu não li nada a respeito de quanto esse aluno, depois, como egresso, né, ele tem essa capacidade de gerar ou estar publicando. O que a gente vê muito é publicações em áreas específicas de grupos de pesquisa e fazem aquelas análises bibliométricas de quanto os grupos estão trabalhando e produzindo a respeito daquele assunto. Mas, com egresso, assim, realmente eu nunca li nada a respeito. Talvez possa ser algo que precisa até ser respondido. Embora a gente saiba que hoje, nas políticas de egresso, a gente tem uma dificuldade de contactar também todos eles, né, e monitorar isso. Então, talvez seja algo que precisa ser respondido. Eu não li nada a respeito. Eu não sei se tem alguém aqui que possa ter lido, que queira contribuir. Então, vou fazer uma provocação, porque eu não pude provocar na outra sala, vou provocar você, Tamara. Um desafio. Agora, em setembro, chama o pessoal que já se formou para falar das publicações que fez durante o período depois da formatura. Porque é importante, eu sou adepta, minha pesquisa de mestrado foi em prontuário. E a minha foi em análise financeira, porque eu fiz em auditoria. Então, o prontuário tem muita coisa para fazer. E ainda tem alguns erros, né, ajustes, que precisam ser feitos na anotação de prontuário. E como que essa inteligência artificial vai auxiliar nisso, né? Porque é o senso crítico dele no internato. Então, eu acredito que isso seria uma boa. Eu acho interessante isso que você falou, porque quando os alunos começam a ver que os colegas, né, vão... Porque você fazer um evento interno é uma coisa, a hora que ele vai para um evento regional, que ele vai para um evento nacional, que ele sai do país, que ele tem bolsa, isso acaba gerando... Começa a brilhar os olhos, né? E assim, dentro do que você apresentou daquele gráfico em relação às pesquisas aqui, você já tem pesquisas com bolsas? Isso era uma pergunta, né? Independente da área. E também no contexto, vocês têm experiência, porque uma coisa interessante, estatística é uma coisa que é muito bom você ter um amigo estatístico, né? Principalmente a gente que faz pesquisa, tem que ter, né? Entender. E na graduação, né, é matemática. E a gente está na área de biológicas, então fazer regra de 3 já é o máximo que a gente consegue pensar. Então, ter o estatístico, epidemiologistas, você citou também, mas... Na disciplina, uma pergunta. O aluno, você disse que às vezes eles vão buscar os professores, eu acho que isso já é legal, buscar aquele professor daquela área de interesse, mas tem o inverso. A possibilidade, por exemplo, de um docente de uma outra área vir ali mostrar o porquê que naquele momento é interessante o aluno entender essa etapa do processo de pesquisa, né? Porque é uma maneira também de, entre as disciplinas, você fazer essa integração. Vocês têm tido isso tem sido... ou pelo menos pensado? Em relação, quando a gente coloca os professores para vir palestrar, realmente é para trazer essa realidade para eles. É claro que recentemente a gente trouxe mais professores de fora, não interno, né? Mas a gente procura trabalhar com o corpo docente interno e professores externos para serem avaliadores. E a partir do momento que eles trabalham na avaliação, também o aluno também percebe essa necessidade de que realmente, nossa, eu estou fazendo um trabalho, ele é avaliado e isso pode ter uma factibilidade. E o contrário acontece. Então, o contrário acontece. O professor vindo, né, não sei se foi isso que o professor perguntou, vindo até a disciplina para ministrar e mostrar esse conteúdo. E o interessante, quando a gente traz realidades de fora, porque parece que a gente volta naquela mesa que santo de casa não faz milagre, né? Então, toda vez que a gente traz alguém de fora para falar a mesma coisa que é dito, né, aí é melhor. Então,
E ouve, né? Então a gente dá uma mesclada nesse sentido, justamente para mostrar para eles. A última vez que a gente trouxe foi um professor, um bioestatístico de Portugal, e ele trouxe alguns conceitos de amostra, o que é variável, e foi muito bom, porque a gente tinha trabalhado isso em sala de aula, bem basicamente falando, e na hora que o professor veio e deu essa aula, falou, nossa, existe até programa para fazer um cálculo estatístico? Aí existe, né? A gente já tinha conversado. Então, é realmente isso. Aí depois a outra pergunta seria... Então, hoje a gente tem bolsa interna na instituição, então a cada semestre, mais ou menos, a gente tem um total de 6 bolsas, Tamara, 6 bolsas por semestre. A gente, depois da reformulação, a gente ainda não conseguiu nenhum projeto que pudesse ter fomento, por exemplo, FAPESP, no qual a gente consegue, dentro da nossa estrutura hoje, solicitar, mas a gente percebe que possa ser que esteja caminhando para isso. E já teve FAPESP no passado, mas agora, recentemente, a gente está com bolsas internas, 6 bolsas por semestre. E uma coisa que a gente percebe também, porque tem uma competitividade, né? Depois, o aluno que está envolvido na atividade de pesquisa, lá na frente, e a gente trabalha um pouco isso na disciplina, mas tenta segurar um pouco para ser uma competição saudável, sabe? Então, a gente gera premiação de os melhores trabalhos, e isso valoriza tanto o que eles vão construindo ao longo do tempo, quanto o resultado final, que é lá a apresentação, onde eles são avaliados por pessoas de fora, que atribuem uma nota, e aí a gente junta toda a nota do processo, mais essa nota externa, para dar uma premiação, né? A gente coloca sempre lá primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí isso gera uma competitividade, obviamente. A gente tenta controlar para que seja algo saudável, né? Para não ser... Porque eles são jovens, né? Porque o objetivo não é esse. E aí a gente percebe que, ao longo do semestre, eles vão se organizando em grupos. Porque a gente deixa a possibilidade de escolher as pessoas para trabalharem entre eles. A gente não escolhe. E a gente até fala, olha, nós, na vida como ela é, a gente não escolhe com quem a gente trabalha. Mas é que vocês estão tendo essa oportunidade. Então, vocês vão se escolher e vão desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe, né? Aí você percebe que ali já tem alguém que tem um perfil mais para gestão, um perfil mais organizacional, aquele que talvez é mais tímido, mas que é quem está detendo de todo o conhecimento ali do que está acontecendo, que está direcionando. E é muito importante a gente perceber também isso. E a gente vai pescando, né? Fala, olha, você está saindo muito bem, olha, essa pesquisa que você está desenvolvendo, não deixa esfriar. Depois que terminar o semestre, procura um professor, procura o departamento, a gente te direciona. Então, a gente também tem que ficar estimulando isso. Eu queria perguntar para as duas, né, instituições, qual a sua experiência, e se tem ainda alunos que gostariam de estar fazendo pesquisas com animais, se tem biotério, se o senhor trabalha com essa parte, e a Thalita também. Lá em Santos, não tem esse tipo de procura. Até uma das aulas, no terceiro ano, numa das faculdades, é pesquisa em animal, que uma docente da veterinária dá essa apresentação, e eu acompanho boa parte das aulas, não todas, mas eles assistem essa aula com interesse muito grande, né? Na USP, não vejo muita coisa em animal, não. Tem biotério, óbvio, mas hoje tem muitas restrições. Acho que é pouquíssima coisa em graduação. Em graduação.
Sim. Sim, a gente estava comentando até esses dias que farmacologia mesmo era em animal, né? Se você vê todos os efeitos da droga. Verdade. Mas respondendo a pergunta da Ingrid, depois eu vou passar até para a professora Tamara complementar, que ela está aqui há mais tempo na instituição. Teve pesquisa, sim, em experimentais aqui no biotério, na instituição. Recentemente, a gente não tem nenhuma pesquisa, mas acho que a professora Tamara esteve bastante envolvida antes de eu chegar aqui na instituição, principalmente, e, né, Tamara, com alunos de iniciação, com bolsas de fomento, que participaram desses estudos experimentais com modelos animais. Hoje, Ingrid, até nessa semana, a gente está trabalhando com a desativação permanente do biotério, porque nós não temos mais interesse em seguir com as pesquisas em animais, por questões até éticas, né? E a pesquisa em animal ela não, é muito mais difícil de se fazer, na minha opinião. Eu já trabalhei. Ela é uma pesquisa cara e é difícil de manter. Então, o aluno de iniciação científica ele tem que ser ali. Falando do nosso passado, né, nós tivemos aqui até as bolsas FAPESP, foi praticamente quase todas de pesquisa animal. E os alunos tinham que ter um comprometimento de ir no biotério todos os dias. E isso incluía sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo que vocês pensaram de feriado, nós passamos aqui no biotério. Quando tinha que fazer procedimentos mais longos, né, eu ia até a gente ficava até altas horas da noite, da madrugada, né? Então, assim, são pesquisas difíceis de fazer. Então, aquela hora a gente não vai ter mais pesquisa mesmo em biotério, porque eu acho que acaba saindo um pouco do que a gente precisa. Mas, por outro lado, como falou aqui com o professor, os alunos têm bastante interesse, né? Porque é novo. Principalmente aquele aluno que está entrando na instituição. Né? E aí, pensando, né, aqui eu vejo, né, na nossa conversa aqui, são dois cenários, se a gente for pensar, né, no estadual, ou que seja no federal, aí a gente pega no privado, são dois cenários completamente diferentes, né, tentando fazer a mesma coisa. E aí, no privado, a gente vem até com a dificuldade de financiamento, né, que a gente tem essa dificuldade dentro do privado, tem que ter a instituição privada que vai ter o interesse pela pesquisa, até porque ela não vem como um item obrigatório dentro de um processo de avaliação. Né? Hoje a gente tem lá a extensão que está sendo curricularizada, a pesquisa não. Né? O TCC não é obrigatório. Aqui nós temos atividade de pesquisa porque nós temos o objetivo de trazer o que a professora Thalita apresentou aqui, que é a análise crítica para uma tomada de decisão, lá na frente. E aí, só que nosso ainda objetivo como instituição e principalmente como educadores passa a ser diferente do objetivo dos alunos. O aluno que procura pesquisa, primeiro, né, voltando até na sua pergunta, ele gosta, ele vai fazer pesquisa porque ele gosta. Porque se ele não gostasse, possivelmente ele não estaria ali. Só que eu também tenho aqueles alunos, esses que gosta, que vai lá, ele não sai. Então, a gente tem aquele aluno, né, nós temos até um logo que a gente utiliza que venha fazer parte da nossa família. Por quê? São alunos que começam e vai até o fim. Eu já tive aluno de iniciação científica, e não foi só um aqui, que começou na primeira etapa e foi até o fim da faculdade. E ficou como carrapata. E isso uma turma de alunos que, assim, que tem hoje, que eu tenho, assim, esses que foram de aluno do biotério, sabe? Então, assim, que estão, né, ali no dia a dia. Aquele aluno que procura, né, que nós também temos aquela procura daqueles alunos que estão interessados pelo currículo. Então, nós, como educadores, precisamos formar, de acordo com as DCNs, aluno com necessidade de fazer uma análise crítica para tomar de decisão. O aluno, na maioria das vezes, que vai procurar, se ele não gosta de pesquisa, ele vai procurar por causa do currículo. Aí ele vai procurar justamente porque ele quer melhorar o currículo, porque ele tem um edital de residência que ele vai prestar, e nesse edital tem lá que tem que ter pesquisa. Se a gente pega os editais, né, eu não fiz isso, nós estamos tendo uma mudança nesse cenário, né, de editais de residência, porque nós já temos instituições que não estão fazendo análise de currículo,
Isso, com certeza, vai impactar no número de alunos que procuram fazer iniciação científica. Então, hoje, o nosso aluno, né, que até a maioria pensando no aumento das escolas médicas, agora tem a avaliação que vai ser do aluno, que vai passar a ser anual. Com isso, eu já estou prevendo que nós vamos ter uma queda no número de alunos, pensando que na nossa instituição a gente oferece para a iniciação científica, e o perfil que nós temos hoje, pensando em currículo, muitos alunos vão deixar de fazer pesquisa, aqueles que não gostam, né, que estão ali para fazer, vão deixar de fazer, justamente porque não é mais obrigatório dentro de uma análise de currículo. Então, a gente está passando por um cenário aí de transformação. Daqui a pouco, eu acho que vai acabar tendo uma diminuição no número e depois vai começar a ter entrevista de novo no currículo e vai voltar de novo. Então, a gente vai começar a ser cíclico. E eu acho que foi comentado aqui, os desafios com a inteligência artificial. Isso eu acho que vem trazer ali, agora, nós como pesquisadores, como que a gente vai trabalhar com essa ferramenta. E o aluno que tem ali aquela chama para pesquisa, ele vai continuar trabalhando porque ele gosta. Mas aquele que está ali para cumprir ele vai utilizar a ferramenta e vai utilizar, às vezes, sem saber o que está fazendo. Então, a gente vai ali num cenário que nós estamos atualmente, agora eu até queria depois saber a opinião do senhor, porque estou falando como instituição privada. Nós temos um cenário que está trazendo, aumentando o número de faculdades, com isso a gente tem um aumento do número de alunos, eu tenho que formar um aluno muito mais competitivo. Se eu estou falando de um aluno competitivo, ele vai ter que ter condições de prestar uma prova de residência. E aí, esse é um dos nossos desafios. Em paralelo a isso, nós temos também o desafio de trabalhar com as novas ferramentas de inteligência artificial. E aí a gente vem com um impacto ali entre a inteligência artificial e o desenvolvimento de pesquisa. Como é que a gente vai dar sequência nisso? Então, para a instituição privada que vem na pergunta, e ver quais são os desafios para a privada, tem financiamento, tudo isso que eu já falei agora com vocês. Então, a gente agora tem esse desafio. Então, como trazer que o aluno tenha esse interesse, que ele passe a gostar de pesquisa, um aluno que está entrando na faculdade, que não vai ter, como falou a professora Thalita ali, ele vai valorizar outras coisas que têm relação na cabeça dele com a formação médica, que não vai ser a pesquisa de imediato. Então, e isso até trazendo uma pergunta, aqui a gente trabalha com pesquisa mais no começo do semestre, do semestre do ano letivo, está começando ali todo, e aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Vocês já trabalham no quinto ano, qual que seria o impacto em relação a isso? Bom, vamos lá, muitas coisas que eu acho que vou trazer mais também questões e anseios do que resposta. A questão do número de vagas, eu não imaginei que eu fosse viver para enxergar você ter mais vaga do que candidato em medicina. Eu nunca imaginei. E é uma realidade nos últimos anos. Eu vejo pela realidade regional da Baixada Santista, nós temos essas duas faculdades que eu mencionei, que são as mais antigas e que ainda completam o número de vagas. Mas ao longo dos últimos anos, a relação de vagas candidatos-vaga tem diminuído. As 3 novas faculdades, até onde eu saiba, estão longe de completar a vaga. E aí começa uma série de coisas, eu não vou entrar nisso, que é uma outra conversa, de uma delas recentemente ter colocado que está aceitando os primeiros anos de fisioterapia com pré-requisito, e você começa, acho que no quarto. Assim, eu estou horrorizado, porque o que acontece? O critério hoje para você entrar numa faculdade é a sua família ter dinheiro para pagar a sua mensalidade. Aquele encanto, não, você entrou porque você passou por um vestibular, puxa, que legal, a família fica feliz. Hoje não. Então, o produto disso é que nós vamos ter em breve uma população não desprezível, uma população significativa, que vão estar na extrema esquerda. A curva de Gauss vai ficar bem para a esquerda. E, assim, pessoas talvez com uma reserva cognitiva não tão privilegiada. E, por outro lado, dentro de um contexto de uma escola privada,
é complicado você ter uma porcentagem de reprovação alta, porque isso denota que o problema é da sua disciplina e não do aluno. Mas eu não sei se daqui a 5, 10 anos vai ser isso, porque eu acho que vem uma realidade muito sombria pela frente para nós, né? Aí outra coisa, me empolguei. Até para a gente poder trabalhar dentro da inteligência artificial, os desafios. Tá, então, na Fundação Lusíada, é 5º ano, o componente curricular funciona bem porque, como eu falei, virou uma espécie de uma pré-formatura, vai família, a banca jogador e tal, funciona super bem, né? A questão é que eles no começo do ano chegam imaturos, é começo do ano, mas a experiência que eu tenho com grupos pontuais é de que eles terminam bem amadurecidos e o produto final é interessante. Eles têm uma disciplina no primeiro ano de revisões sistemáticas. Na Unimes a gente tem que é outra faculdade, desde do primeiro semestre até praticamente ao longo dos 4 primeiros anos, alguma carga de iniciação científica e metodologia. Por um lado é bom, os bons alunos chegam maduros. Por outro lado, tem o tal do lado esquerdo da curva de Gauss, que é uma tortura para eles, a gente percebe isso. É uma tortura a disciplina de iniciação científica. Mas, enfim, é um componente curricular, eles sabem que a gente reprova se o aluno não está minimamente apto a ser aprovado, né? Isso aconteceu mais de uma vez, então eles acabam cumprindo o que tem que cumprir. Mas muita gente volta depois, aquilo que você falou, muita gente volta depois, num momento seguinte, procurando para fazer pesquisa, ou por uma questão curricular, ou porque de repente gostaram, enfim. E aí eles valorizam aquilo que eles tiveram com a gente, né? Eu acho que a procura, eu acho que pensando assim, né, no público mesmo, no federal, no estadual, do ensino, eu acho que muito mais voltado para o gostar, né? O que pode trazer até uma questão assim de uma outra visão de pesquisa, né? Na Faculdade de Medicina da USP, para quem quer fazer é muito fácil, porque a oferta é gigantesca, né? E às vezes, eu me graduei lá em 89, quer dizer, e às vezes quando é muito fácil não é valorizado. Então é outra situação. Lá é tranquilo, lá, o que eles quiserem fazer, tem. Até aproveitando para falar do currículo, esses dias a gente estava até discutindo, porque por meio de uma aluna, agora tem critérios para avaliar e nota quando você publica um periódico em revista não indexada. E aí você trabalhou, né, a questão da qualidade para lá na frente, uma possível publicação, né, e chega toda aquela luta para tentar publicar numa revista indexada. E agora, se você, eu não me lembro como que está, mas não sei se você tiver 3 ou 4 publicações em revista indexada, a sua pontuação é bem similar do que um artigo, né, um periódico publicado numa revista indexada. E aí desestimula mais ainda, né? Cai, porque aí o aluno, ele às vezes não vai priorizar pela qualidade, que é o que a gente tenta formar nesse pensamento científico, né, e essa análise crítica, e vai valorizar, às vezes, algo que eu posso fazer ali mais rapidinho e tal, e gerar uma publicação. Bem isso mesmo, professor. Então, também tem essa questão curricular que acredito que vai diminuir também o interesse, né? E hoje, assim, a gente percebe que, principalmente pela disponibilidade do aluno, o curso de medicina a gente sabe que exige, né, muito do aluno em relação a carga horária, tempo de estudo. Eles aprendem os delineamentos do estudo e, embora a gente fale na pirâmide, no nível de evidência, e tenta engajar, fazer coisas cada vez mais com um nível de evidência maior, aí procura-se sempre uma alternativa que, do ponto de vista discente, é mais fácil. Por exemplo, um relato de experiência. Então, hoje, na educação médica, são os congressos que aceitam praticamente relato de experiência. Se você for num congresso de especialidade, são poucos
que aceitam dentro da submissão lá de resumos, né, um relato de experiência. E aí a gente começa a perceber também uma desvalorização até dos delineamentos dos tipos de pesquisa. Como se um fosse mais fácil, o outro fosse mais difícil, então eu vou para o caminho mais fácil, e a gente também tem que trabalhar com isso. Que não é questão de ser fácil, mas você pode fazer um bom relato de experiência, ele cumpre os princípios que é necessário. O que essa experiência que você viveu, ela vai trazer de novo para a ciência, né? Então, tudo isso a gente tenta trabalhar, mas a gente também percebe que, às vezes, tem uma contramão que dificulta a gente até nessa formação aí do pensamento científico e aí, currículo, e vira esse círculo, né? Sou professora da Uniara, sou enfermeira de formação e dou aula para o curso de medicina. E, assim, as dificuldades são muitas, né, em relação a captar esse aluno para pesquisa, reter esse aluno na pesquisa, porque o aluno de medicina, ele fala para mim: professora, eu não quero fazer pesquisa, eu quero ser médico, né? Aí eu falo: mas você precisa aprender a realizar uma leitura crítica de um artigo, pesquisar um artigo, né, que tenha um peso, para você que vai ser médico lá na frente, vai atender o seu paciente, vai apresentar trabalhos em congressos. Eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês. Não sei se talvez a criação de um grupo de pesquisa ajudaria a selecionar esse aluno e a não só selecionar, o mais importante também manter esse aluno na pesquisa. Vocês têm alguma experiência aqui na universidade em relação a isso? O que vocês pensam sobre isso? Uma dúvida. Acredito que sim, né? O grupo de pesquisa, ele acaba fortalecendo. E aí entra também naquela questão que eu até comentei: os alunos, eles vão se vendo, produzindo e trabalhando, e eles acabam se conectando. Então, você percebe que aqueles alunos vão formando os seus próprios grupos, né? Aí, isso eu estou falando sem ser grupo de pesquisa oficial na instituição, e aquele número de alunos, por um período, são aqueles que estão ativos e trabalhando. Mas eu concordo que sim, que grupos de pesquisa fortalecem. Então, por exemplo, no nosso último edital, a gente colocou quais são as linhas de pesquisa baseadas justamente nesses grupos, para ver se aumentava se aumenta, né, no caso, o engajamento do número de alunos que vão procurar a gente para fazer pesquisa. Mas eu acredito que seja, sim, uma possibilidade. E o que a gente vivencia aqui hoje é que ainda a procura, recentemente, ainda é muito para o departamento e a gente direcionar para possíveis outros professores, mas se não tiver disponibilidade, a gente acaba assumindo esse aluno dentro desses grupos de pesquisas, dessas linhas de pesquisa que a gente tem hoje na instituição. Eu não sei como que fica essa questão na universidade privada, né? Pode ter, desde que você tenha uma maturidade em pesquisa. Então, isso é comprovado com o que já tem de publicação, e o mais importante, se você tem já mestrado e doutorado dentro mestrado e doutorado dentro da instituição que está propondo a ter o CNPq, né, o grupo de pesquisa cadastrado CNPq. Mas vamos pensar que não necessariamente é ideal o CNPq? Sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, também, a gente tem que pensar que, se eu tenho um grupo de pesquisa dentro de uma instituição, a gente pode começar a valorizar a pesquisa dentro da instituição, porque é ali. E ali você vai também, com aquele grupo, você vai começar a fazer outras parcerias. Então, eu vejo, sim, como uma possibilidade, né, que seja, não uma possibilidade, mas uma estratégia, né, da gente ter esses grupos mais próximos, e esses grupos vão fortalecer, eu acho que é mais por fortalecimento da pesquisa na instituição. E a manutenção, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? Não tem muito o que fazer. Manter o aluno na pesquisa. E, para isso, ele tem que gostar, ele tem que ver que tem significado aquilo para ele. E que vai ser, nesse caso, vai ser a minoria. Eu não sei se o senhor quer colocar. Só um comentário rápido. A minha vivência é um pouquinho diferente. Nós fizemos uma das faculdades, grupos de pesquisa. Isso não teve impacto nenhum. Os alunos continuam voltados a procurar docentes. E tem essa questão que já foi mencionada, de algum aluno veio, publicou,
o rádio peão funciona perfeitamente bem, e aí os outros alunos te procuram, mas eles são muito mais ligados à pessoa do que propriamente a uma organização que você faz como grupo de pesquisa. Então, não sei se ainda não atingimos uma maturidade para sentir um resultado, mas nesse momento eu diria que não teve resultado ainda. Descansa um pouquinho, já tá? E tem também uma situação que eu não sei se ainda é assim, mas é uma das coisas que diferencia o centro universitário da universidade, né? Porque a universidade obrigatoriamente tem que ter a pesquisa. Então você tem que ter os grupos de pesquisa, você tem que já ter pós-graduação, na realidade você constrói isso para que, se for de acordo com os mantenedores, subir de centro universitário para a universidade, né? E isso é uma coisa importante. Eu tenho alguma experiência também, os alunos vão muito atrás de você pelo professor, do que, inclusive até, é bem isso. Às vezes eles não sabem qual é a tua linha de pesquisa, essa cultura de você saber já o que é, qual é o seu índice H, onde você publica. Alguns até têm, mas é uma raridade, né? E eu queria fazer só uma provocação final, assim, já que você não faz nada o dia inteiro, você só dá aula, assim, o que a gente ouve. A gente teve uma experiência, só que é fora da universidade, mas uma coisa legal, a hora que você tem os grupos de pesquisa, no contexto de ter um momento que você vai ter os alunos fazendo internamente a divulgação da pesquisa, faz parceria, traz molecada da escola para dentro daquilo. Traz a molecada da escola. Pega aluno de primeiro grau, do primeiro, segundo, terceiro ano, que tem interesse na área biológica, traz eles para dentro e faz essa molecada explicar para aquele moleque o que ele fez. A linguagem vendeu peixe, né? O famoso... Isso tem e eles estão muito próximos de idade, então eles se identificam de uma maneira, conecta muito rápido, dá um trabalho do inferno, mas é um resultado que... E como é só sugestão, né? Mas é uma coisa interessante de se pensar nisso também. Isso daí que o professor falou é bem interessante, porque o centro acadêmico aqui organiza um workshop, né, de medicina, e talvez seja uma possibilidade de incluir uma atividade de pesquisa, porque não tem uma atividade de pesquisa dentro de um workshop, né, e acaba vindo esses estudantes do ensino médio aqui conhecer, porque eles estão no momento de definir qual seria a graduação que eles vão escolher. E realmente não tem dentro desse workshop a pesquisa. Se a gente está pensando numa medicina baseada em evidência, não tem como fugir de que a pesquisa faz parte da formação do nosso aluno, ainda que não seja uma obrigatoriedade, como o professor mesmo colocou, quando você está numa faculdade, num centro universitário, quando comparado com uma universidade. Mas a gente tem uma diretriz, tem que seguir a diretriz fala que a gente tem que formar esse conhecimento científico e essa análise crítica do nosso aluno. Então, acho muito boa a sua colocação, extremamente importante. Até um comentário entra como extensão. Você tem que ter 10%, né, da carga horária em extensão. E dependendo do para onde você vai, Exato. Também faz um sentido onde a gente trabalha. E eu até lembrei de uma questão agora, toda vez que vai começar uma turma nova, então vamos pensar que a gente tem lá no mínimo 60 alunos, né? Se passar na visita que entra dentro do departamento de pesquisa, é muito e está ótimo, né? Então, recentemente mesmo vai abrir uma próxima turma, então passou lá uma aluna com os pais. Então, o professor Glauber também está lá e a gente vê esporadicamente isso acontecer. E reflete a nossa realidade, né? Então, que aluno que está entrando, que vai com os pais para conhecer o departamento de pesquisa, né? É mais ou menos isso. Acho que a gente já tem que caminhar para o encerramento. Na verdade, nós estamos com 20 minutos, né? Passou, né? Ah lá, passou um pouquinho. Não? Bom, vou agradecer mais uma vez a presença de todos, Tamara, Thalita, Dr. Rogério.